De Deus, nós damos aberto a sessão de audiência pública para tratar da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais concernentes ao terceiro quadrimestre de 2016. Passo a mão do secretário, vereador Adriano Bax, para a leitura do edital de convocação. Edital de convocação para audiência pública. O presidente da Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização, usando das atribuições legais, resolve convocar a população para a audiência pública a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2017, a partir das 14 horas, na sala de sessão do Poder Legislativo Municipal, para demonstração, avaliação do cumprimento das metas fiscais concernentes ao terceiro quadrimestre de 2016, conforme preceitua no artigo 9º do parágrafo 4 da Lei Complementar número 101 de 2004, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Registre e publique-se. Presidente Valdir Porto. Passamos à mão do secretário, leitura de ofício de vereador integrante da comissão. Caro presidente, venho através do presente ofício comunicar que estou impossibilitado de participar dessa audiência pública em razão de compromissos assumidos previamente na capital do Estado, ontem cumpro missão oficial. Como relator da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização, desejo sucesso na condução desta importante audiência, além de designar meu assessor parlamentar para acompanhar todos os trabalhos. Atenciosamente, Nilson Erno Hackman, vereador e primeiro secretário. Antes de passarmos a palavra ao secretário de Fazenda, senhor Carmelo, e ao contador do município, senhor Marco Alexandre Reck, que já se encontram na mesa, eu quero saudar a comunidade que aqui nos prestigia, senhores vereadores, que comparecem a essa sessão de audiência pública, aos funcionários dessa casa e desejar, e já passando a palavra aos senhores, desejar êxito no evento. Boa tarde. Bom, boa tarde, presidente vereador Portinho, aos demais vereadores também, comunidade que está presente. Cumprindo a lei da responsabilidade fiscal 101/2000, artigo 9º, parágrafo 4º, nós faremos aqui a apresentação do último quadrimestre de 2016. Esse quadrimestre ele combinou justamente com o encerramento do mandato do prefeito anterior. É o que nós faremos na sequência aí. Gostaríamos que as perguntas fossem atinentes à matéria que vai ser passada, né, aos números. E se quiserem fazer perguntas, a gente vai estar aqui, o Maicon também, que vai fazer a apresentação, vai expor, caso tenha alguma dúvida que surgir aí. Então, já de mão, eu passo para o Maicon, que vai fazer a explanação, que é a parte técnica. Boa tarde a todos. Então, como já é de praxe, o município, então, tem que a cada final de cada quadrimestre apresentar os dados relativos ao cumprimento das metas, as metas que são fixadas na LDO de cada exercício. Então, aqui a gente vai apresentar para vocês agora, então, os números com relação à receita, despesa, aqui que eu tenho a estrutura da nossa apresentação. O resultado, então, em relação à execução orçamentária, né? A gente vai tratar também de restos a pagar, despesas com pessoal, dívida consolidada, resultado nominal, resultado primário, gastos com saúde, educação, estoque da dívida, gastos com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e, por último, então, aqui, especificamente tratando do cumprimento das metas que foram fixadas, né? Vai apresentar cada relatório detalhado e no final, um resumo, então, trazendo o que ocorreu. Eu vou procurar não falar número por número, até porque fica um pouco cansativo, e acho que também já apresentando o quadro na tela para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao que está sendo apresentado, pode ficar à vontade. Só vou tratar de números totais, né? Como já está no quadro, já apresenta dados de cada entidade em separado que foi executado. Então, trazendo aqui o quadro das despesas orçamentárias,
O total, no caso, o município teve empenhado nesse... lembrando que são valores acumulados, tá? Terceiro quadrimestre, então pegaria o exercício 2016 inteiro, um valor empenhado pouco acima de 165 milhões. E o valor de liquidação, que seria a despesa efetivamente gasta, né? No caso, a gente tem as fases da despesa, no caso, a liquidação é que traria, então, a despesa já ocorrida, pouco mais de 158 milhões. Em relação à nossa receita arrecadada, então, que ficou aproximadamente em torno de 159 milhões, nós temos aqui um resultado orçamentário, lembrando que não é superávit financeiro, tá? O resultado em relação à despesa empenhada ficou, então, um déficit orçamentário de um pouco mais de 6 milhões e 300, e em relação à despesa liquidada, houve, então, 521 de superávit orçamentário. Lembrando que esses valores são relacionados a todas as notas de empenhos do exercício, tá? Não estão incluídos aqui restos a pagar. Aqui eu trago a nossa receita, mais detalhada por tipo, né, por natureza e espécie. Tivemos aqui, então, já, vou expondo resumidamente, uma variação positiva em relação à arrecadação de impostos, que ficou um pouco assim, tivemos um excesso, então, de um pouco mais de 4 milhões e 600. As taxas também, o município teve um excesso de arrecadação de aproximadamente 850 mil. Tivemos frustração na arrecadação com ICMS e FPM, que são as principais receitas do município. No caso, analisando essa linha, cota parte, FPM e TR, onde nós temos ali nas transferências correntes, vocês podem ver que a frustração, né, no caso, foi de um pouco acima de 1 milhão e 300. No caso ali está somado FPM, TR e essa lei complementar 8796, a ICMS de desoneração. Então, os principais, obviamente, foi o FPM nesse primeiro, e no segundo, logo abaixo, cota parte ICMS, PVA e IPI, também somados os três, teve uma frustração acima de 720 mil. O ICMS foi maior, mas em decorrência do IPVA e IPI ter arrecadado um pouco acima, então acabou reduzindo o impacto. A cota parte do FPM, prevista de 1% no primeiro decêndio, também, em decorrência do próprio FPM ter sido frustrado, o valor veio a menor do que o previsto, né? Tivemos aí um pouco mais de 560 mil de frustração. E em relação às demais, no geral, houve então um excesso de arrecadação, arrecadando mais, que é o caso dos serviços. Essa receita patrimonial, no caso, seriam aplicações financeiras, né? Vou passar para o próximo quadro aqui, onde vai trazer as receitas com royalties. Os royalties também teve um pouco de frustração, mas porque houve um atraso de repasse do mês 12. O mês 12 entrou em mês de janeiro, então acabou ficando um pouco frustrado só, ainda arrecadou dentro do... Né, se viesse dentro do período, teria tido excesso de arrecadação também. A COSIP, que é o caso da contribuição de iluminação pública, também teve uma certa frustração, bem pequena, um pouco mais de 50 mil. Fundeb de praxe também já teve um pouco de frustração. Aí, em relação aos demais programas de saúde e assistência social, também houve já frustração. Pode ver que é o caso dos programas de saúde, houve um repasse a menor de mais de 1 milhão e 100 em relação ao previsto. Operações de crédito, tinha sido previsto o recebimento integral da operação de crédito para o transporte, que é da Caixa Econômica Federal. Como houve atraso na execução da obra, também teve frustração na arrecadação, só recebeu conforme executou. Então, acabou recebendo só 428 mil, frustrando aí em mais de 1 milhão e 200. Transferências com convênios, que o município tinha previsto, né, de arrecadar, também frustrou, em mais de 1 milhão e 500. Demais programas da União, que são transferências que o município pega fundo a fundo, essas, então, houve um impacto positivo. Tivemos aí mais de 1 milhão e 200 de arrecadação em relação ao previsto. Não foi previsto nada, por sinal. E a amortização de financiamentos, que é o caso do FMD, também houve, no caso da frustração, acabou arrecadando menos que o previsto, em 152 mil aproximadamente. Então, o resultado geral, nesse caso, a nossa previsão na LDO era de em torno de 155 milhões e 280, o município arrecadou 159, tivemos aí, então, um excesso, no geral, ainda de mais de 4 milhões. Então, a arrecadação ainda ficou acima do previsto, mesmo com as frustrações da FPM e ICMS, que são os carros-chefe, né? A nossa receita corrente líquida, que é utilizada para parâmetro de limite de despesa com pessoal. Essa, então, o município, o
o Poder Executivo hoje está com um total de aproximadamente 156 milhões. A Prefeitura, que é o principal, passou um pouco mais de 140. E a nossa despesa com pessoal, no caso, está em 78.706. Poder Executivo, total Poder Executivo, lembrando que são todas as entidades da administração indireta, incluindo Prefeitura, SAAI, PROEM e FMD. A Fundemarc não trouxe aqui, porque ela também já não possui execução orçamentária desde os últimos 5 anos, então está em processo de extinção, acabei não trazendo, porque os dados seriam todos zerados. O Poder Legislativo, então, teve uma despesa com pessoal de aproximadamente 3.892.000. Isso em percentual em relação à nossa receita corrente líquida, para efeito de limites, né? Prefeitura ficou, então, dentro do limite prudencial, bem em cima do limite prudencial, 51,3%. A Câmara em 2,76% em relação à receita do município, né? O SAE em 41,16%, a PROEM em 40,66%, o FMD não possui despesa com pessoal, até porque todos os pessoal deles são cedidos da Prefeitura. O nosso Poder Executivo, então, inclui todas as entidades, exceto Câmara, 50,22%. Consolidação de todos os poderes, incluindo Câmara e todas as entidades, em 52,71%. Lembrando que o limite para o Poder Executivo, que é o que está em 50,22%, seria 54%, e para o total consolidado seria 60%, incluindo a Câmara, né? Então, estamos ainda dentro do limite. O município acabou ficando, no caso da Prefeitura, dentro do limite prudencial, em decorrência das decisões do mês de dezembro, tá? Partindo aqui, então, para a disponibilidade de caixa, separado aqui em recursos ordinários e recursos vinculados. Recursos ordinários, basicamente, seriam recursos não bem livres, mas que teriam uma liberdade de aplicação maior do que os demais. Os recursos vinculados são normalmente destinados a finalidade específica, e aí você não pode aplicar, alguns você não pode aplicar em folha, outros tu até pode, mas um percentual reduzido, e assim por diante. Então, temos aqui uma disponibilidade de caixa total de aproximadamente 31.800.000, foi o total, incluindo todas as entidades, né? Está praticamente meia a meia aí a questão do recurso vinculado com recursos ordinários. Os nossos restos a pagar também, separados aqui, coloquei recursos vivos, mas são recursos ordinários, tá? Também estão em torno de 5.826.000. Lembrando que a posição desses restos aqui é estoque de 2016, não incluindo ainda a inscrição que passou de 2016 para 2017, tá? Estoque, posição 31/12, mais estoque de restos a pagar que tínhamos inscritos até primeiro, no caso de janeiro de 2016. Então, um total de 5.826.000 aí de restos a pagar. Partindo agora com relação ao nosso resultado nominal, que analisa basicamente a evolução da dívida. A nossa dívida consolidada hoje está em 8.713.000. A nossa disponibilidade de caixa, então, utilizada para esse efeito, descontar de restos liquidados, que a gente considera para efeito desse cálculo, temos aí 27 milhões, que seria o nosso ativo disponível, né, com os 31 milhões que a gente apresentou agora há pouco, menos os restos que o município liquida, que já se considera comprometida em relação a essa disponibilidade, né? Então, a nossa dívida consolidada líquida da Prefeitura ficou aproximadamente 19 milhões, o valor está negativo porque a nossa dívida consolidada é menor que a nossa disponibilidade de caixa, né? Então, um pouco mais de 19 milhões, e do município inteiro aproximadamente 21 milhões. Esses passivos reconhecidos que são descontados para efeito da dívida consolidada são, no caso, parcelamentos que o município possui, não são operações de crédito que ele contrata. Então, para efeito desse relatório, para analisar a evolução da dívida, eles consideram basicamente que você contratou, né, aquisição financiada de bens e serviços. Então, acaba ficando a dívida, para esse efeito desse relatório aí, que é a nossa dívida fiscal líquida, vocês podem olhar na terceira linha de baixo para cima, a quarta linha, um pouco acima de 22.900.000, também negativo, por quê? Porque se você descontar esses 3.800.000 da nossa dívida em 8.700 e comparar ele com relação à nossa disponibilidade de caixa, então acaba ficando melhor ainda a situação, né? 22 milhões ainda sobrando de disponibilidade de caixa para amortizar toda a dívida. A posição em 31 de dezembro de 2015 em relação à posição de 31, desculpa, aqui foi esquecido de alterar, tá 31/8, mas é 31/12, tá? Em 31/12 de dezembro de 2015 nós tínhamos uma dívida fiscal de um pouco mais de 29 milhões, na época também disponibilidades maior do que dívida.
E agora, em 2016, um pouco acima de 22 milhões e 900. Estou falando no caso da prefeitura só, mas consolidado no município, então 30 e 24 milhões e 900. Para efeito de prefeitura, tivemos uma evolução, um resultado nominal, então, de um pouco mais de 6 milhões e 700. Esse relatório vai sofrer alterações para 2017, tá? Na nova normativa da STN, quando a dívida for menor que a disponível de caixa, ele vai passar a ser zero, a dívida consolidada líquida. Então, hoje, se a gente analisar o resultado nominal, pelo que a gente tem aqui, considero que o município teve uma evolução de dívida de mais de 6 milhões e 700. Mas não traz de fato que houve, porque nós tínhamos uma dívida consolidada negativa, quer dizer, nós já tínhamos uma dívida menor que a disponível de caixa, né? A nossa dívida não evoluiu tudo isso, então, mas se tu analisar posição de dezembro de 2015 versus 2016, acaba trazendo esse valor positivo. A partir de 2017 isso não vai mais ocorrer, né? Só vai trazer se de fato houve evolução na dívida ou não, porque senão vai ser zero, sempre zero. Daqui a pouco eu vou apresentar o estoque da dívida, detalhado no caso, o que compõe esses 8.713, tá? Esse aqui é o quadro do resultado primário, basicamente falando, seria o operacional do município, porque ele não considera aplicações financeiras, não considera alienação de bens, não considera operações de crédito, não considera amortização de empréstimos, né? Então ele tira todo o que você contrai de empréstimos e recebe a título de financeiro, né? E traz só o que seria então basicamente operacional, receita dos impostos, transferências, menos as despesas primárias, que seriam despesa com pessoal, aquisição de materiais, bens e serviços no caso, né? Então, se for analisar a nossa receita primária, podem verificar que é descontada a aplicação financeira, depois na receita de capital desconta operações de crédito, desconta a receita de amortização de empréstimo e desconta a receita de alienação de ativos. Para o município ficou um total de aproximadamente 154 milhões e 950. Só a prefeitura 138.842. Em relação às despesas primárias, que também, no caso, como havia dito, já desconto financeiro, então a nossa pega a despesa corrente, pega a despesa de capital, desconta juros e encargos pagos, desconta a dívida também que foi amortizada. E eventuais concessões feitas, que é o caso da FND, quando tem, né? Acaba ficando então aqui, receita primária versus despesa primária, temos o nosso resultado primário. A prefeitura ficou com aproximadamente 1.292.000 e geral do município mais de 2 milhões. Temos um resultado primário que é considerado, obviamente, um resultado muito bom. Seria basicamente, se a gente analisar no contexto geral, seria se o município gera uma capacidade de caixa de mais de 2 milhões para pagar dívida, se fosse contrair mais dívida, né? Não é o caso, porque nós temos uma dívida ainda baixa em relação à disponibilidade. Mas a posição, boa. Nossa dívida consolidada líquida, basicamente utilizado também para o resultado nominal que eu apresentei antes, também considera a nossa dívida e compara ela com a disponibilidade de caixa e traz então a dívida consolidada líquida, já apresentada lá, que está em 19 milhões negativos, em decorrência da disponibilidade de caixa ser maior, né? E o caso total do município, mais de 21 milhões. Nossos gastos com saúde. Gastos com saúde, a nossa receita de impostos e transferências utilizada para esse limite ficou aproximadamente 97 milhões. As nossas despesas ultrapassaram 26 milhões e 700 e o percentual de aplicação então acabou ficando em 27,47%. A aplicação mínima definida por lei, que seria 15%, então tivemos aí uma aplicação acima de mais de 12 milhões em relação ao limite constitucional de saúde. Saúde que vai apresentar a audiência depois ainda, né? Gastos com educação. A receita resultante de impostos para efeito do limite de educação ficou um pouquinho acima da saúde, ficou 99 milhões e 288 aproximadamente. As nossas despesas ultrapassaram a casa dos 31 milhões e 700 e isso gerou um percentual de quase 32, seriam 31,99%. A aplicação da educação pela Constituição, o mínimo definido é 25%. Tivemos aplicação acima, então, de mais de 6 milhões e 900. Gasto com fundo da criança e adolescente. Isso a gente traz porque o tribunal cobra ainda a publicação desse relatório, mas não existe um parâmetro definido de aplicação mínima, né? Então, a gente traz o que for orçado, né? Essa despesa atualizada seria as suplementações, né? Alterações orçamentárias ocorridas. O total da despesa executada, que seria liquidada,
então a gente atingiu, passou a casa dos 215 mil. E o percentual de execução, então, em relação ao previsto ou orçado, ficou em torno de 47,5%. Aqui o nosso estoque da dívida, trazendo então detalhadamente o que compõe os 8.713.000, e esse quadro não foi atualizado para variar, né? Ah, não, foi sim. Tá lá, ó. Previsto 6.738.000. Nós tínhamos previsão da dívida, então, dos parcelamentos de INSS em pouco mais de 634, para parcelamentos de tributos, FASEP e demais, um pouco acima de 8.835.000. A nossa dívida contratual, que seriam operações de créditos contratadas, passando a casa dos 4.200.000, como houve também frustração na arrecadação, atraso na execução, aqui também teve um impacto, né, que acabou ficando menor, a nossa dívida. E para precatórios não havia previsão no cálculo do estoque da dívida, no entanto a gente teve, podem ver que a gente teve precatórios aí em 31/12, a posição em mais de 2.692.000. Então a nossa dívida prevista era 6.738.000 e a que acabou sendo realizada 8.713.000. Tivemos aí uma variação de um pouco mais de 1.900.000 em relação ao previsto. Aqui, lembrando que a gente tem, até depois da nota de avaliação eu vou citar, mas aqui houve um acréscimo da dívida também em decorrência da incorporação da Codecar. Tá? Teve vários parcelamentos que foram incorporados, que vieram de lá, né, e que acabou somando essa dívida. Provavelmente, talvez não inicialmente prevista também na LDO, e acabou gerando esse impacto que a gente teve aí. Então aqui a gente traz resumidamente o cumprimento, basicamente valores fixados, metas fixadas versus realizado. A receita, isso aqui é só a prefeitura, tá? Prefeitura e Câmara. Câmara não tem arrecadação, mas entra na parte da despesa. Então, prefeitura, arrecadação, um pouco mais de 139.200 previsto, uma realização de um pouco mais de 143 milhões. Tivemos um excesso, então, mais de 4 milhões. A despesa, em 138.700, acabou realizando 149.926. Também executou mais do que o previsto, tendo uma variação de mais de 11.200.000. Lembrando que aqui a despesa é empenhada, não efetivamente executada, que seria liquidada, né? Nosso resultado primário para a prefeitura era previsto um resultado primário já negativo, no entanto acabou ficando positivo em mais de 1.200.000. Então uma variação de mais de 1.600.000 em relação ao previsto. O nosso resultado nominal previsto era 650.000, houve realização de mais de 6.750.000, variação de mais de 6.100.000. E a nossa dívida prevista, então, que eu apresentei agora há pouco, mais 6.700.000 e a realização um pouco acima de 8.700.000, também com a variação em torno dos 1.970.000, e acima disso. A Proem tinha uma fixação, né, no caso, uma previsão de receita de arrecadação de 300.000, arrecadou um pouco acima de 381.000, teve também excesso de arrecadação, teve uma variação positiva. A despesa prevista era 785.000, executou um pouco abaixo, na casa dos 647. Resultado primário previsto também era negativo em 475.000, acabou ficando em 278. O caso da Proem acabou provavelmente ficando o resultado primário negativo, porque eles também têm, eles não têm arrecadação no valor total e a gente tem uma interferência financeira, né? Eles não conseguem arrecadar tudo que eles gastam hoje, então o município entra com interferência financeira, o que acaba por consequência cobrindo esse resultado primário negativo aí. O resultado nominal era zero, o Proem não contratou dívidas, não tinha previsão de contratação. Mesmo assim, como a dívida eles não contrataram e tinham disponibilidade de caixa sobrando, acabou ficando o resultado nominal negativo, não, em decorrência dessa situação. E a dívida consolidada, previsão zero e realização zero. No caso do FMD, a receita prevista era 380, teve uma arrecadação um pouco menor, 378, variação de 11.000 aproximadamente. A despesa, então, em torno de 395, teve realização de um pouco mais de 560. Também houve um empenhamento maior do que o previsto inicialmente. Nosso resultado primário para o FMD já era previsto um resultado primário negativo, até porque o FMD basicamente é quase só financeiro, né? Concede empréstimos e tem aplicação financeira, então toda a arrecadação e despesa dele está basicamente em cima disso. Teve aí um resultado primário então de 152.000 positivo, variação positiva. Estado nominal 5.000 negativo, execução um pouco mais acima de 174.
Também decorrente da situação da disponibilidade de caixa versus a dívida, não tem dívida, então disponível em caixa acaba ficando total negativo em resultado nominal, e a nossa dívida zero para o FMD. O caso do SAI, a previsão tanto da receita quanto despesa era 15 milhões e 400. No caso da receita, teve um pouquinho de frustração, em torno de 40 mil, e a despesa também acabou executando menos, já provavelmente em decorrência da arrecadação ser a menor, né? Em torno de 869, que foi a variação a menor. O resultado primário previsto era 317 negativo, teve um bom resultado primário, aí ultrapassou na casa 897 mil, variação positiva também. O resultado nominal, então, previsto era zero, acabou ficando com o resultado nominal negativo, também decorrência de que o SAI não contratou dívida, né? Não teve previsão, inclusive, previsão da dívida é zero. E então, consolidado o nosso município aqui, trazendo todas as entidades, temos essas metas, no caso, esse cumprimento. A previsão total era de 155.280, tanto para a receita quanto para a despesa. A arrecadação ultrapassou a casa 159, variação positiva em mais de 4 milhões. A nossa despesa prevista era 155 milhões e 80, também acabou ultrapassando, aí no caso, mais de 10 milhões e 300, valor empenhado. Lembrando que não é efetivamente executado esse valor, tá? Resultado primário negativo em um pouco mais de 1 milhão e 100. A nossa meta realizada acabou sendo superior a 2 milhões, então também variação positiva em mais de 3 milhões e 100. Resultado nominal previsto para todas as entidades, 745 mil positivo, acabou ficando na casa 5 milhões e 456. Também houve variação, então, de mais 4 milhões e 800. E a nossa dívida, já apresentada antes, não só como só a prefeitura tem, traz o valor da prefeitura aqui, 6.738, executado mais 8 milhões e 713, uma variação aí de mais de 1 milhão e 970. Aqui as notas de avaliações que a gente acaba selecionando algumas coisas quando dá elaboração, que a gente traz aqui para vocês em relação ao que tinha sido previsto. A receita, então, ultrapassou a meta prevista em virtude da arrecadação maior de impostos. No caso, a arrecadação maior desses impostos foi IPTU, Imposto de Renda, ISSQN e ITBI. Também teve um excesso nas taxas, que a gente citou antes, rendimentos de aplicação. Serviços também teve, e as outras receitas correntes, que no caso engloba multa, juros e demais receitas não classificadas anteriormente. A nossa despesa também ultrapassou, tinha previsto 155 milhões, acabou indo para 165, né? Os 10 milhões de variação lá. Ultrapassou principalmente devido ao empenhamento maior que o fixado em algumas secretarias, no caso a Secretaria de Administração, Educação, Indústria e Comércio, Saúde, Assistência Social, Viação e Gabinete. O gabinete teve algumas despesas a maior em decorrência da calamidade pública de 2015 ainda, que tiveram despesas pagas em 2016. Então ali coloquei ações relacionadas à calamidade e também da extinção da Codecar, que tem ação dentro do gabinete, prevista para ações para dissolução da Codecar, da época, no caso. O nosso resultado primário, então, atingiu o valor maior do que a meta prevista, devido ao valor da arrecadação superar o previsto para o período. No caso, arrecadou mais do que o previsto, já teve um excesso, então se segurou na despesa, ainda teve, então, um resultado primário positivo. O superávit primário, que é o caso, né? Resultado nominal, nós mantendo a dívida menor que a disponibilidade de caixa e haveres financeiros, tornando o resultado maior que a meta prevista para o período, que é o caso que a gente citou antes no relatório da dívida e no resultado nominal. E o estoque da dívida, então, ultrapassou o valor fixado em razão de parcelamentos reconhecidos pela Prefeitura, provenientes de ações de extinção da Codecar, está aqui citada a lei de extinção na época encaminhada em 2015, teve aprovação posterior em 2016, e estoque de precatórios não previsto nas metas da LDO. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Estamos aí dentro do que eu puder responder. Vou fazer o possível. Muito obrigado. Muito bem. Queremos agradecer, Maico, pela brilhante explanação. Introdução por parte também do nosso secretário de Fazenda. E esse momento, como é de praxe, abrimos a palavra à comunidade presente para que formule suas perguntas, tire suas dúvidas. Sugerimos que seja dentro de um prazo de até 3 minutos e a pessoa que fará o uso da palavra se apresente, por favor, com o seu nome. Microfone.
tarde, Maico. Mais vereadores. Vou fazer uma pergunta aqui, Maico, já jogando na matéria aqui para a gente ter tempo depois, né? Talvez ajude a esclarecer da população também. Eu sou leigo na área contábil, essa na área pública é mais difícil ainda, né? Você informou que a receita arrecadada seria 159 milhões e algo mais, com previsto 155 milhões, né? Certo. Então teria um excesso de arrecadação de R$ 4.037.496,77. Certo. As despesas, aí aqui, empenhado 165 milhões, né? Isso significa que foi gasto 10 milhões a mais do que foi arrecadado, é isso? Não. Aliás, 6 milhões? Efetivamente, gasto seria através da despesa liquidada, né? A liquidada? Lá no início do quadro. Aqui a gente traz valor empenhado, porque basicamente a autorização, foi o que houve de autorização de gasto. Tá. Provavelmente as despesas empenhadas aí, essas variação de 10 milhões, o que ultrapassou o valor arrecadado, provavelmente se inscreveu em reais a pagar. Né? Tá. Mas em relação à despesa liquidada, vou trazer o primeiro quadro para você, em que traz aqui quanto efetivamente gasto. No caso, 158. 158 Se comparar então o que foi arrecadado versus o que foi gasto, ainda teve aí uns 500 mil ainda que ficaria em relação ao período, né? Efetivamente gasto versus o arrecadado. Isso no Só global, pode- né? Isso no global entre as 4 Toda entidade, acompanha os todo órgãos município. públicos, né? Só conta para mim um pouquinho lá as despesas, 158 milhões, 796. 419. Tem que lembrar ainda que tem superávit financeiro dos exercícios anteriores, que também Sim. podem ser utilizados para Mas pagamento de relativo despesa a maior esse e tal, ano, né? então a diferença entre Sim. arrecadação e gastos ficou mais ou menos em 500 mil. Porque você não arrecadou no período e despendeu, se fosse a haver, no caso, então um dispêndio maior que o arrecadado, obviamente a única maneira de pagar isso seria utilizando o valor de superávit dos exercícios anteriores. Né? Sim. Como tinha, Vem então ainda assim todos os haveria a anos, né? possibilidade de fazer, sem problema. Esse ano caiu bastante essa diferença, né? Da arrecadação que foi gasto, né? Em relação aos anteriores. Né? Sim, normalmente se arrecadava bem mais e Muito se, mais, se né? deixava mais superávit, né? Então tá bom, obrigado, tá? Por nada. Obrigado, Cristiano. Alguém mais da comunidade que nos prestigia? Por favor. Boa tarde, mesa. Boa tarde à plateia. Gostaria de fazer inserir essa informação. Através de tudo que foi gastado pela Secretaria da Aviação Nova e Agricultura nesse período. Né? Quanto gastou das duas secretarias? As duas secretarias. Seu nome, por gentileza? Aloysio Norberto Gomes. Obrigado. Olha só, a despesa de viação executou 18.844.482,94 e a Secretaria de Agricultura executou 12.016.237,97. Então as duas juntas aí devem estar em torno de 10, 20, são um pouco mais de 30 milhões, quase 31 milhões Isso dentro do ano de dentro 2016. do exercício 2016. Ok. Muito obrigado. Palavra ainda com a comunidade, na audiência pública. Parecendo-me que não temos mais dúvidas por parte da comunidade, nós também queremos abrir o espaço aos senhores vereadores que nos prestigiam nessa audiência pública, que nos honram com esse momento. Palavra livre aos senhores vereadores. O que sobrou em caixa, né, do governo passado para esse governo? E a real gasto do executivo é 50,22 com o pessoal, é isso? Isso. Tá. pessoal. E essas duas perguntas. O caixa, então, ficou em torno de, total, né, prefeitura e demais entidades, 31.800.000. Olha, 31.812. Menos os restos a pagar, né? Isso aí tem que descontar, Tem que obviamente, restos a pagar. Aí que você está querendo saber, acho que é mais o superávit já, né? Superávit financeiro, a gente não trouxe aqui, mas ele ficou na casa dos 17 milhões.
Que é o que está no extrato do demonstrativo Não, financeiro os- que pega é, no o portal. não, o extrato bancário seria isso. Não. Disponibilidade. Isso. O resultado que eu e o Edo tiramos, né? Como é que é o nome O do... superávit financeiro? O superávit financeiro fica na casa dos 17 milhões. Tá. É Certo. o caso de disponibilidades menos restos a pagar, né? Isso. E o que sobrou em caixa do governo passado para esse é 31 menos os 5? Não, daí esse estoque de restos a pagar que eu tenho dos 5.800 ali é antes de 2016. Para superávit é considerado o que ainda ficou de 2016. Sim. Entendeu? Então seriam todas as obrigações, pegaria estoque mais os empenhos que ficarem a pagar 2016, somaria tudo isso e desconta a disponibilidade. Aí chega nos 17. Adriana, vereador, inclusive para dos 16 milhões aproximadamente que ficaram de superávit, aproximadamente 6 são de recursos livres e o restante é recursos Vinculado. vinculados. Não, esse extrato eu tenho. Isso. Mas Não, é seria essa pergunta e como o Portinho, o presidente também falou, que a gente vai avaliar o final de um governo, né, de 8 anos, então a gente vê que as finanças do governo foram bem cuidadas e está aqui o nosso secretário de Finanças, que conhecemos, inclusive meu conterrâneo lá da linha São João, né, que está nas suas mãos, uma sequência de um belo trabalho comandado pelo Zóia, para que o Marechal Condorcanqui continue nesse patamar de solidez financeira, para que não aconteça coisas que já aconteceram e, por exemplo, a Codecar vem se arrastando dívidas e muitos anos, chegou ao ponto que teve que fechar, né? E teve um custo alto, mas com certeza 1 ano e meio, no máximo 2, o que teve de despesa você já vai ter, entre aspas, lucros depois. Então esse seria meu comentário e só para tirar uma dúvida. Muito obrigado, vereador. Vereador Velar. Saúdo o presidente da comissão. Uma pergunta, Michael, não sei se tens o número. Nós sabemos que numa época não distante houve um aumento considerável na questão do IPVA. Em números, tem como dimensionar o que significou aquele aumento a nível de município? Teria como... a gente teria que pegar para 2016, eu posso dizer. Só que daí a previsão feita para 2016 já considerou esse aumento, né? Então a gente teria que, obviamente, talvez então entrar com pedido ou aguardar numa segunda situação, que a gente fizesse essa análise para dizer, olha, o impacto do IPVA em relação ao que era arrecadado antes e o que é arrecadado agora deu uma margem de X valor, né? Mas considerando esse 1%, você pode ter uma noção com base que a gente arrecadou em 2016. Certo. Teria que pegar, obviamente, a arrecadação de 2015 para ter certeza só. Mas em 2016, IPVA, posso dizer em relação ao previsto e o que arrecadou em 2016, né? Então, no caso, o impacto se refere aí, eu não vou poder te responder, tá? Não tenho esses dados para te trazer agora. Mas o IPVA, a gente tinha previsto nesse ano 2016, valor líquido, tá? Em torno de 5.760.000. E a gente arrecadou 6.487. Tivemos um excesso aí no IPVA em mais de 720 mil. IPVA, então teve, talvez já em decorrência dessa previsão, se fez uma previsão já com base no novo percentual, mas não se tinha noção se arrecadaria aquilo mesmo, quanto exatamente daria. Aí tem toda a questão de veículos novos também, né, que geram impacto. Mas 2016 impacto positivo, obviamente, em relação... Com certeza. A arrecadação só subiu de lá para cá, acho que em 2015, se eu não estou enganado, essa arrecadação de IPVA chegava na casa dos 4,5 milhões. Então hoje está em 6,5 quase, né? Então esse impacto, esse 1% aí... Claro que daí tem também a situação de inadimplência, tudo isso que vai gerar impacto, que a gente não pode considerar que de fato foi isso, esse 1% deu esse aumento, né, todo. Obviamente, se fizer 1 sobre 3,5, se vê um aumento aí na casa dos 35%. Então, se pegasse a arrecadação de antes, com esses 35 aí... De 2,5 para 3,5.
Teve um impacto Exato. para o município, foi 40%. bom, né? Positivo. Em termos Ok. de- Com a Saudar palavra. primeiramente o Portinho, que preside essa audiência pública, e a demais comunidade. Acho que ficou muito bem explanado pelo Maico. Estive nesses últimos 4 anos também na Secretaria de Indústria e Comércio, e também ressaltar a importância do ex-secretário Clair Zóia pelo excelente trabalho e empenho que ele teve na administração passada, como também a sua, Maico, que realmente é uma pessoa íntegra e que também exigia e cobrava muito. E desejar do mesmo modo, Carmelo, para você uma boa gestão frente à secretaria, que também tenho a certeza que irá desempenhar o seu melhor. Seria isso. Obrigado. Obrigado. Ok, só- secretário. Tá, eu gostaria de agradecer aí aos vereadores, dizer realmente que o Zóia fez um bom trabalho, né? Nessa parte aí, nenhuma vírgula para reclamar da pessoa dele, muito menos pelo profissional. Até ele passou alguns dados para nós que foram importantes. E dizer também que eu me sinto muito à vontade, né? Minha área é financeira e que com certeza eu vou dar o meu melhor. E tecnicamente a gente sempre trabalha visando, assim como o Michael também, que conhece bastante lá das questões contábeis, leis. Então a gente tem o braço forte ali, né, como o vereador colocou. Nós vamos trabalhar tecnicamente, não importando, por exemplo, olhar para, se tiver que chamar a atenção, nós estamos ali justamente na ponta para fazer os pagamentos, mas nós não vamos só assinar empenho não, né? Nosso objetivo é cuidar do dinheiro público, cuidar do dinheiro que não é meu, né, nem é da comunidade. Então isso que é o principal objetivo nosso. O meu, eu estou com 57 anos aí, né? Eu vim para a vida pública, já trabalhei na indústria e comércio durante 7 anos e através do trabalho que a gente fez, então o reconhecimento, eu penso assim, que continue, né? Eu sempre vou ter ao meu lado pessoas assim, profissionais qualificados. A Secretaria de Fazenda é uma secretaria com praticamente exclusiva de funcionários concursados, que não teve impactos, maiores impactos para tocar, e espero que continue assim, né, sob o comando nosso e do Maicon, que também é o nosso contador, que conhece bastante da questão contábil. Eu acho que isso fica claro, e nosso objetivo, com certeza, vou estar aberto também para questionamentos. Eu acho que isso se você é um servidor público, você tem que estar aberto para todas as questões, e esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Pergunto ao secretário e também ao contador do município se foram as suas considerações finais. Eu desejo ainda fazê-la, mas antes disso, se assim for, eu gostaria de passar a palavra ao vereador Adriano também, que gostaria de Tá certo. usar da palavra. Não pode passar. Queria aqui parabenizar também o secretário Carmelo, que veio agora à frente da pasta da Fazenda aí, que desempenha um bom trabalho. Também não esquecendo com os vereadores que demais já colocaram também que o Zóia fez um bom trabalho aí, à frente da prefeitura, né, nos últimos 4 anos, e tem bons números aí. Então também o senhor tem um ótimo funcionário, o Maico, que é dedicado aí. Também temos aqui, que está acompanhando o Emerson também, que faz parte da tua pasta também, que é um excelente funcionário, como os demais que estão lá, né. Então parabéns, aproveite bem esses funcionários mesmo, que a conversa, quando o senhor colocou o diálogo, a conversa, e sabendo que tem bons profissionais, os resultados eles vêm, né? Então, isso que é importante. Também quero agradecer a comunidade presente aqui, que compareceu, ouvir os assessores também aqui dos vereadores, o Fernando também, que é do sindicato. Então, isso é importante, que essas pessoas venham aqui e participam mesmo, né? Até já estender o convite, quando tiver mais, para a gente poder convidar o pessoal para vir mais, comparecer junto com nós, né? Essas audiências públicas, que é muito importante. Porque quando a gente consegue visualizar os números, a gente consegue questionar também, como aconteceu agora algumas perguntas, tira as dúvidas da gente, né? Isso é muito importante. Também queria agradecer a presença dos nossos vereadores, colegas aqui, que compareceram, né? Que eu acho que é importante nós, vereadores, comparecer a essas audiências públicas, né? Porque a gente está por dentro daquilo que está acontecendo, do que aconteceu, né? Para nós conseguir levar para a população, porque nós somos
a testa de ferro da população. Eles vão nos cobrar, vão nos pedir como está acontecendo, a gente precisa saber de números e de resultados e como estão andando e como estão as coisas, né? Também queria parabenizar o Portinho aí, vereador Portinho, presidente, pela sua audiência pública, parabéns pelos trabalhos aí e quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana, um bom feriadão aí, fique com Deus. Obrigado. Então, para as considerações finais, nosso secretário. Para mim, já concluí. Acho Posso que eu? um pouco. Gostaria de agradecer pelos elogios e lembrar que na contabilidade a gente tem várias pessoas, na fazenda também, então a gente tem uma equipe, o trabalho não é só meu, e também a gente tem que trazer que o que a gente expõe aqui são números do que ocorreu, né? Então a gente não está fabricando nada. Se eles são bons, então é porque obviamente houve o negócio, foi bom. Se eventualmente a gente tiver que apresentar números ruins, infelizmente vai ter que apresentar números ruins, né? Então a nossa função é basicamente essa, registro e evidenciação, né? Mas mesmo assim, agradecemos, é claro. Muito obrigado aí pelos elogios de vocês. Vou levar isso a minha equipe também. Obrigado. Muito obrigado, Marco. Obrigado, secretário Carmelo. Nós também queremos desejar o mesmo, através da pessoa do Emerson aqui, que transmita a nossa satisfação em receber esses números, essas informações a toda a equipe de contadores, da Secretaria de Finanças, acima de tudo. Agradecer, em especial, as pessoas envolvidas aqui do Poder Legislativo, a Litusa, as pessoas da Litusa, Luiz Carlos, Ademar, os demais servidores, por este momento também, bem como a comunidade que nos honra com a sua presença e, honrosamente, a presença dos vereadores que não teriam a obrigação de estarem aqui, mas aqui estão. Então, é um demonstrativo de que, de fato, estão preocupados com a saúde financeira do nosso município. E eu penso que, exarado todas essas questões, a apresentação dos resultados, dos mais diversos, a questão de gasto com o pessoal, evolução de dívida, disponibilidade de caixa, resto a pagar, resultado primário, nominal, enfim, o comparativo da previsão e da execução desse terceiro quadrimestre de 2016, que, reforcei o convite à comunidade, culminava com o final de um mandato, de um governo de 8 anos, importante por demais, e aí os números, eles provam mais do que quaisquer palavras do que efetivamente aconteceu. E eu tenho certeza, obviamente, que esse balanço realizado também estará e ficará publicado nas páginas oficiais do nosso município, bem como também disponível na página do Poder Legislativo. Tenho a informar também que nós haveremos de ter, no decorrer do ano de 2017, mais 2 audiências públicas com relação à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, a qual nós participamos. E desde já estamos convidando a comunidade para, naquele momento, novamente nos prestigiar. Face a apresentação, término da apresentação, nós queremos novamente agradecer a todos e agradecer a proteção de Deus, encerrar mais essa audiência pública realizada no recinto da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Muito obrigado a todos.